começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. Em 5 de outubro de 88 foi promulgada a atual Carta Magna. Em comemoração à data, o programa Artigo 5º vai falar sobre as conquistas nestes 25 anos. O artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza e garante aos brasileiros e aos estrangeiros que moram no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E para falar sobre os 25 anos da Constituição, nós recebemos 2 convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o professor de Direito Constitucional, Menelik de Carvalho Neto, doutor em Direito. Também vamos conversar com Guilherme Scott, doutor em Direito e professor de Teoria e Filosofia do Direito na Universidade de Brasília. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Menelik, eu gostaria que o senhor começasse dizendo para a gente se a Constituição de 88 se ela representou um grande avanço para o direito brasileiro. Flávia, a Constituição de 1988 representou algo extremamente importante, inclusive na nossa história institucional. Ela inovou a partir do próprio processo constituinte. Havia uma comissão de notáveis que tinha feito um primeiro anteprojeto, não é? E que acabou se tornando uma sugestão ao lado de outras. Na verdade, a legitimidade da Constituição advém muito do processo constituinte mais participativo da nossa história institucional. Inclusive, o próprio anteprojeto foi uma elaboração levada a cabo pela Comissão de Sistematização. O processo constituinte foi televisionado, entrou nas nossas casas, houve uma mobilização nacional para a elaboração dessa Constituição 25 anos atrás. Foi extremamente interessante, um processo único na nossa história. Doutor Guilherme, foi muito importante essa questão da participação da população, de todo esse processo aberto e democrático? Sem dúvida. Isso fortalece um sentido atualizado de democracia, né? Um povo que não era simplesmente submetido a uma nova ordem sendo criada por especialistas, por notáveis, né? Mas efetivamente um povo tomando para si a tarefa de elaborar a nova ordem. E a nossa atual Constituição é a 7ª da história do país. Foi a que garantiu mais direitos ao povo brasileiro, tanto que é conhecida como a Constituição Cidadã. Para chegar ao texto final, deputados e senadores trabalharam por mais de 1 ano e meio para contemplar as necessidades e vontades da população. Bem diferente de quando foi elaborada a primeira Constituição brasileira. 1824, ano que representa o início de uma história. Há 189 anos surgia a primeira Constituição brasileira, assinada pelo imperador Dom Pedro I. Esta foi a Constituição mais longa da história do Brasil. Foram 65 anos de vigência. A primeira Constituição foi outorgada, ou seja, imposta pelo governo. Já a segunda foi promulgada, se formou a partir da vontade do povo. O principal avanço foi o fim da possibilidade de se retornar ao imperialismo. Depois veio a Constituição de 1934, que teve uma curta duração. 3 anos depois, surgiu uma nova, que marcava a ditadura. Getúlio Vargas se aproveita das circunstâncias tensas da política naquele momento e dá um golpe de Estado. O instrumento utilizado para oficializar o golpe é uma nova Constituição de 1937. Ela é tão autoritária, ela é tão ditatorial, que rapidamente ela foi apelidada pelas pessoas de polaca, porque a Polônia, naquele momento, era um grande exemplo de regime fascista. Em 1946, finalmente foi retomada a linha democrática. A 5ª Constituição do país previa avanços importantes, como o fim da censura, início da eleição direta para presidente e os 3 poderes voltaram a ter independência. Era o começo de um novo momento também para os trabalhadores. Já a Constituição de 67 teve características bem peculiares. Em linhas gerais, ela mantém certa aparência de liberdade, mas é uma Constituição que confere ao Executivo muitos poderes. Bem, durou muito pouco tempo na prática. Em 69, ela vai ser modificada por uma emenda constitucional que, no fundo, é uma outra Constituição.
No total, o país teve 7 constituições. A última e atual é esta aqui, mais conhecida como Constituição Cidadã. Em 1988, os brasileiros passaram a ter mais direitos. Os analfabetos e os jovens maiores de 16 anos começaram a votar, foram criadas leis de proteção ambiental e os trabalhadores conseguiram ter acesso a outras garantias, como seguro-desemprego e férias remuneradas acrescidas de 1/3 do salário. Muitas outras medidas foram estabelecidas nesta Constituição, mas nada melhor do que refletir sobre todos os avanços que tivemos com o passar dos anos e, claro, pensar sobre o que ainda pode melhorar. Doutor Guilherme, a mudança na forma de elaborar as constituições é um reflexo também da mudança na política brasileira? Sem dúvida, né? Como o professor Menelik bem ressaltou, né, a Constituição de 88, né, com sua Constituinte de 77 e 88, teve o processo de elaboração mais democrático da nossa história, mais inclusivo, né, mais aberto e que realmente sinalizava uma exigência da época, né, uma exigência de ruptura com os regimes autocráticos, né, antecedentes. Doutor Menelik, e o que levou a essa preocupação tão grande com os direitos do cidadão na Constituição de 88? Essa é a maior característica dela? Flávio, exatamente esse processo, não é? Esse afã de romper com a ditadura, de inaugurar um tempo novo, de abrir o caminho para a democracia e institucionalização da democracia como tal, não é? Havia, sem dúvida alguma, o problema mesmo da morte do candidato que representaria esse processo, que era candidato eleito até pelo colégio eleitoral, mas antes mesmo que ele tomasse posse, o Tancredo Neves, não é? E as esperanças recaem, então, na Constituinte. Então, a cobrança era muito alta, embora, sem dúvida, fosse um Congresso bastante conservador, esse Congresso eleito, a participação popular ativa, o televisionamento, tudo isso fez com que isso representasse algo de muito novo na nossa história e uma fé muito grande fosse depositada nas constituições ou na elaboração dessa Constituição, não é? Doutor Guilherme, e os constituintes, eles conseguiram corresponder a toda essa esperança que foi colocada neles? As reivindicações da população foram atendidas? Na verdade, sempre há uma gama imensa de reivindicações e nem todas têm como ser atendidas, né? Há um jogo político, uma negociação, né, com propostas vencidas, propostas vencedoras. De toda maneira, o mais importante aí, eu acredito, é que os constituintes conseguiram elaborar uma Constituição principiológica, né, e que, portanto, pela natureza inerentemente aberta de seus princípios, né, é uma Constituição que pôde e pode incorporar uma série de reivindicações posteriores, por meio de sua releitura, né, e mesmo por meio de modificações legislativas ordinárias, né, compatíveis justamente com este espírito principiológico aberto da nossa Constituição. Doutor Menelik, como é o trabalho para se chegar ao texto final de uma Constituição? O quórum exigido pela própria Constituição para aprovação de uma emenda é de 3/5, né, de cada casa do Congresso, em 2 turnos. Você imagina que no processo constituinte esse quórum é facilitado, ele é de maioria absoluta, né, mas não é fácil. Maioria absoluta é metade mais 1 dos membros. Nesse processo, não é? A elaboração da Constituição se deu de uma forma tal que envolveu toda aquela participação que nos referíamos, não é? Mas, voltando à questão do próprio processo institucional, contrapondo ao processo ordinário de emenda, não é? Ela ainda é mais rigorosa. Isso que torna a Constituição uma Constituição rígida. E gostaria de discutir um pouco, que a gente refletisse um pouco na nossa história institucional, essa crença muito divulgada, não é, de que, alterando a Constituição, muitas vezes eu vou resolver problemas. Não é bem assim. Não é? Na verdade,
O problema, se eu comparo, por exemplo, com uma Constituição com mais de 200 anos, com uma Constituição norte-americana, e uma Constituição que foi muito alterada, não tanto por emendas. Né? São 24 emendas à Constituição norte-americana. Nós, com 25 anos de Constituição, já temos 74, né? Num período muito menor. Agora, a Constituição de 88 ainda é considerada atual? A atualidade de uma Constituição depende muito de seus próprios leitores, daquilo que nós somos capazes de fazer com a Constituição. Essa é uma das grandes mudanças em relação ao constitucionalismo como tal. A gente entender que uma Constituição é mais do que um texto. Ela produz, na verdade, um povo. Uma Constituição que deu certo, eu tenho que mudar a pergunta. Não tanto o que é uma Constituição, mas o que ela constituiu a nós como uma comunidade de princípios, como pessoas capazes de se respeitar na sua diferença. Doutor Guilherme, então só para a gente encerrar esse bloco aqui, a Constituição, apesar de ser rígida, como o doutor Menelik falou, ela permite também que sejam feitas adaptações e mudanças. Sem dúvida, isso na verdade é da própria natureza moderna da Constituição. Né? Como bem disse o professor Menelik, o seu sentido é aquele que nós, enquanto cidadãos, instituições, né, tribunais, autoridades e todos nós do povo, somos capazes de enxergar em seu texto. Né? Então, nesse sentido, nós temos leituras constitucionais diferentes ao longo do tempo, mesmo que o texto eventualmente permaneça inalterado. E nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são Guilherme Scott, professor de Teoria e Filosofia do Direito, e o professor de Direito Constitucional, Menelik de Carvalho Neto. No programa de hoje, estamos conversando sobre os 25 anos da Constituição Federal e as mudanças ao longo desse tempo. E uma forma de alterar a Constituição é através de emendas. O processo tem início com a apresentação de um projeto que deve ser aprovado tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal. Atualmente, a Constituição conta com mais de 70 emendas. Doutor Guilherme, o que é levado em consideração na hora de se propor uma emenda? O que deve ser levado em consideração é, primeiro, a efetiva necessidade, né, de que uma mudança textual seja efetivada na Constituição, o que muitas vezes não é o caso. Se a gente for analisá-las uma a uma, muitas delas, acredito, não requereriam exatamente, né, uma emenda à Constituição. Né? Um exemplo recente, que sem dúvida foi um avanço entre nós, foi a emenda 72, que estendeu uma série de direitos aos empregados domésticos. Né? Realmente acredito que isso poderia ser realizado por meio de legislação ordinária, né? Porque há um aspecto central da Constituição que muitas vezes a gente esquece, né? É que o rol de direitos, especialmente aqueles chamados direitos fundamentais, por força do próprio disposto no parágrafo 2º do artigo 5º, é um rol exemplificativo. Né? Ele não é um rol exaustivo. A Constituição ela sempre abre a possibilidade de que novos direitos, inclusive direitos fundamentais, sejam inseridos no nosso ordenamento sem precisar necessariamente de uma emenda. Doutor Menelik, e o processo para se aprovar uma emenda geralmente é longo ou depende do tema? Bom, esse processo ele é um processo cuidadoso, vamos dizer assim. O processo de emenda à Constituição ele requer um quórum alto, né? 3/5 em cada uma das casas, de 2 turnos, ainda com um turno de aprimoramento da redação, enfim, é bastante cuidadoso, sem dúvida nenhuma. E deve ser assim nesse sentido, não é? Agora, existem alguns temas que não podem ser objeto de emenda constitucional de jeito nenhum? A rigor, o que eu tenho é chamada cláusula pétrea. O parágrafo 4º do artigo 60, ali são elencadas matérias, não é? A forma federativa do Estado, o voto secreto direto universal, a separação de poderes e os direitos e garantias individuais. Esses não podem sofrer qualquer menoscabo, não é? Não podem ser diminuídos. O texto constitucional diz que são vedadas emendas tendentes a abolir
todas essas matérias. Agora, doutor Guilherme, aprovar tanta emenda não acaba descaracterizando a Constituição? Sem dúvida. Esse é um risco presente, né, e que revela, na verdade, um problema na nossa tradição jurídica, que não é também um problema exclusivamente nosso, né, mas que é sintomático de um certo fetichismo em relação ao texto. Né? E um fetichismo em relação a, digamos, regras jurídicas, como se a Constituição tivesse que ser um conjunto de regras que seriam comandos específicos, comandos descritivos que buscam esgotar, né, as condições da sua aplicação e não, na verdade, o que a Constituição efetivamente é, o papel que ela desempenha, que é um grande conjunto de princípios. Né? Então, se eu faço uma leitura principiológica da Constituição, eu perco essa necessidade, que na verdade é bastante improdutiva, né, de tudo aquilo que especificamente eu acredito que seja melhor, eu tenha que expressamente, literalmente prever no texto constitucional. Bom, e nas ruas as pessoas falam sobre a necessidade de mudanças na Constituição após 25 anos. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Tem muita coisa que precisa ser mudada e ser repensada, né? Para se adequar ao ano que a gente vive. Algumas leis poderiam ser aperfeiçoadas, visto que a sociedade muda a cada dia, então as exigências da própria sociedade faz jus a essas mudanças. Tem muita coisa que já tem que mudar, atualizar, né? Porque está ultrapassado, cada vez muda, vai mudando tudo e a gente tem que acompanhar as mudanças, né? O Brasil em si é o país que mais tem lei, né? Também é o que mais são leis que não são cumpridas, né? Eu acho que falta mesmo o regimento, a cobrança em si pelas leis. Eu falo e todos os brasileiros, né, compreendem que para o rico, né, a lei não existe, né, de fato, mas para o pobre ela se torna dura. Doutor Guilherme, a gente vê muito esse discurso de que a lei só vale para os pobres, mas a Constituição é democrática, não é mesmo? Sem dúvida, a Constituição é democrática. Eu acredito que as falas dos entrevistados revelam um problema que é nosso, mas, mais uma vez, não é exclusivamente nosso, isso é de qualquer lugar do mundo, que é o problema da efetividade das normas constitucionais e das normas jurídicas como um todo. Mas a Constituição mesma é uma Constituição profundamente voltada à redução das desigualdades sociais. Ela, além de direitos fundamentais, traz uma série de programas, de políticas públicas voltadas, inclusive, e especialmente para os mais pobres, né? Então, sem dúvida, nós temos diversos problemas na aplicação, mas não acredito que isso seja um problema da nossa Constituição, em sua essência, em seu texto, né? Mas da prática que nós criamos a partir dela. Agora, o fato da população estar cobrando a efetividade desses direitos prova que está todo mundo mais consciente dos seus direitos mesmo? Eu acredito que sim, não o fato da cobrança por lei, não é? Que é outra vez essa esperança, não é? De que eu resolva problemas com textos legais. A própria visão que Guilherme mencionou, principiológica, remete a isso. Muitas vezes, textos de lei acabam sendo aplicados com uma tal literalidade que traem a finalidade da lei, não é? Então, já muita gente já sabe que eu tenho que cumprir essas finalidades, que eu tenho que, no campo do direito, realizar o direito, não é? Ainda que revendo o texto. Agora, doutor Guilherme, muitos desses direitos estão previstos, mas não foram regulamentados. Que tipo de prejuízo isso traz para a população? A ausência de regulamentação, ela traz uma certa insegurança para a população, né? Um exemplo recente que nós tivemos, né, de um direito, na verdade, até hoje não regulamentado, foi do direito de greve do servidor público, né, previsto na Constituição e que deveria ser regulamentado pelo legislador. Não foi e, por muito tempo, isso gerou uma incerteza muito grande, uma diferença de critérios sendo aplicados, né, em situações diversas, mas semelhantes, né, e o que foi resolvido provisoriamente e parcialmente com a decisão do Supremo, né, no mandado de injunção, que determinou uma aplicação analógica da lei de greve aplicável ao setor privado, né, a iniciativa privada, ao serviço público, né? Então, a gente ainda precisa, né, que determinados detalhes, determinadas características próprias sejam tratadas em legislação própria, e isso até hoje não ocorreu.
Agora, doutor Menelik, a gente viu aí nas entrevistas as pessoas falando muito em atualizar a Constituição. Como é que se decide qual é a hora de se fazer uma nova Constituição no país? Exatamente, talvez a própria teoria do poder constituinte, ela nasce com o Abade Sieyès, que será constituinte na Revolução Francesa, não é? E que Sieyès pregava, constrói essa teoria exatamente para discernir esse período em que há um imenso descompasso entre as instituições jurídico-políticas de um país e aquilo que a nação desse país é. Sieyès usa essa teoria exatamente para descrever esse descompasso. Aí é o momento de erupção de um poder constituinte que rompe com a ordem anterior e inaugura uma ordem nova. Certamente eu teria que ter esse descompasso, né? Eu teria que ter essa discrepância entre a institucionalização jurídico-política e a realidade social desse país. No caso, Sieyès pensava exatamente numa sociedade feudal, não é? E poderes da nobreza, e a sociedade moderna, burguesa, em que essa mesma nobreza não tem os privilégios dela, não teriam mais sentido. No discurso da promulgação da Constituição, o doutor Ulisses Guimarães disse que ela pretendia ser a voz política da sociedade. Para encerrar o programa, gostaria que vocês dissessem se ela conseguiu corresponder a isso. Doutor Menelik? Eu acredito que sim. Principiologicamente, como Guilherme salientou muito bem. Ela instituiu uma comunidade de princípios. Claro que ainda temos problemas. É óbvio que a própria leitura da medida provisória, por exemplo, do abuso dela que se seguiu em relação ao próprio texto original, né? Ela se transforma num sucedâneo do antigo decreto-lei. E isso, uma Constituição, como é que ela se obriga? Como é que ela se impõe se nós mesmos não cumprimos isso, não exigimos isso para nós mesmos? Agora, nesses 25 anos, acredito que uma grande distância institucional nos separe da promulgação da Constituição. Em relação à própria leitura que hoje o Supremo faz da Constituição e a que fizera de início, já há uma distância imensa em ambos campos. Estamos construindo democracia, né? Que é uma construção permanente e que envolve certamente a autoria dos interessados. Uma Constituição não é morta, ela é viva e assumida a todo tempo como sendo a base dessa comunidade de princípios, né? E para o senhor, doutor Guilherme? Sem dúvida, ela ainda representa, né, e ela tem um potencial imenso de representar expectativas que, se pensarmos bem, são expectativas nossas atuais, né? Nós podemos projetar as nossas expectativas naquilo que a Constituição busca realizar e que ela jamais realizará por completo, de uma forma inacabada. Ela é sempre um projeto democrático em construção, né? Por isso, acredito que a nossa Constituição é e será ainda muito atual, né? De forma alguma, acredito que seja a hora, né, de abandonarmos esse projeto que, na verdade, a gente está começando a construir. Bom, e com essa constatação, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Guilherme, doutor Menelik, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco e lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!